Amados, a paz do Senhor, eu sou Pedro Paulo, minister, o seu irmão em Cristo. E eu venho nesta oportunidade, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, ao coração que está ferido, magoado, ao coração que está sangrando, ao coração que está angustiado e que precisa ouvir uma palavra. A você que não vai mais à igreja, a você que não frequenta mais as reuniões, a você que não frequenta mais os templos, a você que há muitos anos se afastou da presença de Deus. É com você que eu estou falando agora, é a você que eu quero alcançar. O Evangelho de Lucas, capítulo número 15, o versículo de número 11, ele nos diz assim na sua palavra: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O versículo 12, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da herança para que eu a vá e a venda e eu possa desfrutar da minha herança. E ele diz a palavra que o pai repartiu entre eles a herança. E aquele filho, como a parábola própria diz, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, vai falando sobre a parábola do filho pródigo. O capítulo 15 fala sobre 3 parábolas: a da ovelha perdida, e tem também a parábola da dracma perdida. Por isso que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas a gente chama de o capítulo das coisas perdidas. Mas não importa se perdeu. Eu quero chamar a sua atenção para te dizer que aquele filho pródigo, que você já conhece a história, ele saiu, ele gastou a herança, ele viveu dissolutamente, ele se divertiu com seus amigos enquanto os tinha, e ali a Bíblia diz, o texto diz que ele gastou tudo o que tinha e já não tinha mais nada, e ele procurava alguma coisa para comer e ninguém lhe dava nada. Mas o que me chama mais atenção é que ele procurou naquele lugar onde ele estava alguma coisa para comer, e ele se viu numa situação bastante difícil. E o mais interessante é que aonde ele estava, o texto diz que ninguém lhe dava nada. Deixa eu parar aqui para fazer uma aplicação do texto para você. O texto diz, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Muitas vezes, quando você sai da presença de Deus, as pessoas não te dão mais nada. Quando você deixa a presença do Senhor, você passa a valer nada, quando você já não tem mais nada. Aquele jovem, acompanha comigo o raciocínio e veja onde eu vou chegar. Aquele jovem, ele tinha tudo. Aquele jovem, ele tinha companheirismo, ele tinha as amizades, ele tinha as pessoas ao seu lado, enquanto ele tinha. Mas quando acabou a herança e que ele não tinha mais nada, porque o que ele tinha, na verdade, não era dele. O que ele tinha, na verdade, era do Pai. Então eu quero que você acompanhe comigo isto. O que ele tinha era do Pai. Aí se acabou. A herança não era dele. A herança era do Pai. A herança pertencia ao Pai. Somente o Pai tinha condições de dar a ele a vida que ele precisava. E quando ele já não tinha mais nada, diz a palavra do Senhor, que ele acabou numa situação muito difícil. Não tinha mais ninguém, uns amigos correram. E agora? Como entender essa situação? Como ter força para retornar? Eu conheço muitas e muitas pessoas
Eu agora estou falando com você, já que você já não vai mais à igreja, já que você não frequenta mais as reuniões, porque você já não se sente bem de frequentar as reuniões. Você não se sente bem, você não consegue, muitas vezes você procura passar até longe de uma igreja, você não quer mais saber nem notícia de ninguém que seja de igreja, nem de culto, nem de reuniões, você não quer saber mais de nada. Você está que nem aquele jovem, vivendo dissolutamente. Mas aí chega o momento que você chega, sabe aquele momento que a gente vai chegar? É esse momento que eu estou falando. Aquele momento que as pessoas te abandonam, aquele momento que você sente aquele vazio dentro de você. É justamente esse o momento que eu estou falando. O momento do vazio. O momento que você vê que as riquezas, os amigos, as danças, as baladas, as noitadas, as bebidas, as risadas, você vai chegar num determinado ponto da sua vida que você vai ver que isso daí nada consegue preencher o vazio da saudade que ficou quando você, não sei se você se lembra, mas quando você estava na casa do Pai, não sei se você consegue me entender, e o que é mais importante, quando você estava na presença de Deus. Agora, acompanhe comigo, imagine você voltando agora. Imagine agora você retornando agora para a casa do Pai. Você vai dizer para mim, olha, Pedro Paulo Minister, eu não consigo voltar para a mesma igreja, não. Eu não consigo voltar para aquele mesmo local onde as pessoas me viram sentindo a presença do Pai. Eu não consigo voltar mais para a mesma igreja, a mesma denominação. Não consigo voltar mais para a mesma denominação, vamos dizer assim. Não consigo voltar a congregar com aquelas mesmas pessoas. Às vezes nem é mais as mesmas pessoas, mas aquele lugar te faz lembrar que você era feliz, que ali você tinha vida, que ali você tinha paz. E você deixa, e agora você não consegue voltar mais para aquele lugar. E eu quero te dizer uma pura verdade agora. Quem falou para você que você precisa voltar para aquele lugar? Jesus quebrou um paradigma gigante. Jesus quebrou na mente daquela samaritana, lá em João, no capítulo 4, quando ele disse para ela assim, e quando ela diz a Jesus, Senhor, vejo que tu és profeta, os nossos pais adoraram nesse monte, vocês dizem que a adoração fica em Jerusalém, e Jesus quebrou na mente daquela mulher esse pensamento de separação, esse pensamento de derrota, esse pensamento de bloqueio. Jesus desbloqueou na mente dela isso, e ele disse para ela assim, olha o que ele fala para ela, eu estou falando de Jesus. Jesus falando para aquela mulher, ele fala assim, olha, o que eu quero dizer, querida, é que o Senhor é Espírito. E como Ele é Espírito, Ele importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade. Você está entendendo? Muitas vezes não tem desculpa. Olha, eu vim aqui para dizer para você que não tem desculpa. Faz o favor para você mesmo. Faz um favor para você mesma. Para de dar desculpa. Se você não quer ir mais nessa igreja, se você não se sente bem nessa igreja, você vai procurar uma outra igreja, mas faça o gesto de voltar para a casa do Pai, como fez aquele filho pródigo. Sabe por quê? Porque eu quero profetizar algo para você. Eu quero que fique gravado na sua mente.
Ele, o Senhor Deus, não desiste. Ele não desiste de você. Então, não importa se você saiu da igreja, não importa se você faz muitos anos que está afastado da igreja, não importa se você fez tanta coisa errada, bebeu, saiu, prostituiu, roubou, o que você fez? Ele vai apagar o seu passado. Deus é especialista em restauração. Oh, aleluia! Deus é especialista em restaurar coisas, pessoas, vidas. Deus é especialista em reescrever histórias. E Ele quer reescrever a sua história. Ele quer totalmente mudar a sua vida. Mas é preciso que você tome primeiro uma decisão. Ah, eu quero voltar, mas eu não quero voltar mais naquele lugar. Hoje nós temos tantas igrejas, temos tantas denominações. Não existe desculpa. A desculpa, quem está dando é você mesmo. Não dê desculpa. Eu quero que você, nesta oportunidade, eu quero que você não dê desculpa para você mesmo. Não se auto-engane. É momento de voltar. Porque Deus, Ele não desiste de você. Como aquele pai do filho pródigo, a Bíblia diz, o texto diz, que ele viu o seu filho de longe. Ele avistou o seu filho de longe. Você pode pensar numa cena dessa? Você pode pensar Deus esperando você voltar da bebedeira, voltar da noitada, voltar da farra, das baladas. Você pode pensar nisso? Deus esperando você chegar ao ponto de você dizer assim: olha, pequei contra o céu, pequei contra o meu Pai, pequei contra Deus. Eu acabei pecando contra o Senhor, entristeci a minha família, mas o mais importante que aquele pai do filho pródigo, ele estava o esperando. E a Bíblia diz que quando ele chega, o seu pai já ordena aos servos, aos empregados: olha, coloque nele a melhor roupa, coloque nele o sapato, o anel, coloque nele a melhor roupa. Vamos o vesti-lo novamente, vamos calçá-lo, vamos colocar um anel no seu dedo, representando a autoridade que foi perdida. Não importa quem você é, também não importa o que você fez. O que eu quero nesta oportunidade é convidar você para você voltar, para você retornar à casa do Pai. É hora de voltar, é hora de retornar, porque Deus não desiste de você. E eu quero profetizar sobre a sua vida e dizer que se você voltar, vai começar uma história nova. E você vai ficar tão admirado, porque Ele vai apagar o seu passado e você vai ver que Ele realmente estava te esperando. Ele vai colocar vestes novas em você, vai mudar a sua vida totalmente. Eu conheço pessoas que saíram da igreja e que depois de muita relutância conseguiram voltar para a igreja, conseguiram voltar para a comunhão, conseguiram voltar para a casa do Pai. E hoje elas estão transformadas, hoje elas estão com as suas vidas totalmente abençoadas. É momento de você tomar uma decisão. E eu quero dizer para você que Deus não desiste de você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Lembre-se, Deus, Ele não desiste de você. Que Deus te abençoe.